Meus queridos irmãos, com grande alegria e satisfação, que mais uma vez chegamos até os irmãos para mais uma lição, né, da nossa escola bíblica dominical e iniciando o ano, né, o ano de 2025, nosso primeiro trimestre, nossa primeira lição e muitos felizes, né, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus, a palavra do Senhor no ano novo, né? Que desejamos, né, que todos sejam muito abençoados nesse ano que se inicia. Iniciamos aqui com a revista. Os irmãos que têm irmãos, né, já leram a revista, perceberam, muito importante e com uma leitura muito fácil, né? E o escritor, o pastor Ezequias Soares, ele é sensacional, né? Muito bom. Então, os irmãos que já têm a revista, já leram, já perceberam que é um assunto muito bom, que é uma lição espetacular de crescimento para a nossa vida. E o tema da nossa lição é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, um assunto importantíssimo para nós, né, para nos ajudar a defender a nossa fé. A lição de número 1, que iremos passar hoje, ela é uma lição, como sempre, panorâmica, né? Ela introduz o assunto. E então as próximas, vamos passar aqui, são lições que são de muita edificação para a nossa vida, vai firmar as bases, né? Contradizer algumas heresias, e será muito bom. Os irmãos que têm condições de terem o livro também desse trimestre, ele é excelente, né, tem muito mais coisas do que a revista traz, então os irmãos que tiverem oportunidade para adquirir, adquiram e acompanhem, que vai ser muito bom para todos nós. Vamos orar para iniciar e já entraremos na nossa aula, que é bastante interessante, né, como eu já disse, a introdução do nosso trimestre. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em Tua presença para ministrarmos uma aula aos nossos irmãos. Em nome de Jesus pedimos Tua misericórdia e Tua graça sobre nós e abençoa nossos irmãos que estão assistindo, ouvindo, que possamos todos entender e aprender e colocar em prática a nossa vida e que a palavra do Senhor tenha guarida, seja guardada em nosso coração para não errarmos contra Ti e que possamos defender a nossa fé como nos é proposto nessa revista. Nos ajude e nos dê graça, lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, lição de número 1, né? A revista, a capa dela eu deixei aí na tela para os irmãos poderem acompanhar, né? E ali é interessante que tem umas ovelhas ali e um lobo no meio, né? Um lobo no meio das ovelhas. Então, esse é a nossa visão, né, principal das heresias estarem infiltradas no meio da igreja, né? E vamos ver isso na nossa lição de hoje. Eu tirei algumas frases do livro texto do pastor Ezequias Soares para trazer aos irmãos, porque ele dá um resumo que eu achei interessante. Então, é essa frase aqui: as principais doutrinas da fé cristã precisam ser preservadas e os crentes são chamados para essa responsabilidade. Então, não é somente o pastor, o obreiro, são os crentes, né, que têm essa responsabilidade, esse chamado para preservar as doutrinas, né, da fé cristã. Esses pontos são inegociáveis, veja como é intenso, né, são inegociáveis e jamais devemos ceder 1 milímetro sequer, porque as heresias, né, elas vão de encontro com o que é base para a fé cristã. Continuação, os 13 capítulos desse estudo, né, segue uma estrutura didática. Vai ter os fundamentos bíblicos, as heresias relativas a cada ponto doutrinário e a reação da igreja e refutação aos argumentos de seus heresiarcas e seus seguidores. Então veja a estrutura da nossa revista, né? Vamos ter os fundamentos bíblicos, as heresias de cada ponto e a refutação. Então vai ser muito interessante esse trimestre, porque nós vemos heresias em muitos lugares, muitas pessoas, hoje em dia com a internet, né, com as redes sociais, tem muitas pessoas que se acham teólogos, né, ou outros que realmente são estudiosos, mas trazem pontos heréticos. Então, na nossa lição, nós vamos ver
nesse trimestre, algumas doutrinas, ensinos e a refutação. Então é muito importante para nós. Não partiremos diretamente dos grupos religiosos, mas dos temas teológicos. Então não vai falar dos grupos, né, das seitas em si, mas dos temas, né, para comparar e mostrar diferenças entre ortodoxia e heresia à luz da Bíblia. Então esse ponto ele traz já o pastor Ezequias Soares, já de início, no seu livro, eu trago aos irmãos também, para termos um pouco de clareza, né, do como será esse trimestre. Né, então, todos temos responsabilidade como cristãos de defender a fé. E aqui não estou dizendo de estar num debate, em grandes debates, em discussões, mas num ato de evangelização, né, conversar com alguém e defender a fé, né, apresentar os pontos da nossa fé e ali ter uma conversa, um diálogo em que a fé é defendida. Então, seria algo nesse sentido. Né? Porque a gente imagina assim, tem que defender a fé. Imagina-se num palanque, imagina-se num grupo de discussão, também faz parte. Mas o ponto aqui é um ponto também voltado para a evangelização, né? O ato de evangelizar e também defender a fé. A nossa lição ela tem 13 lições, né? 13 lições. O título Em Defesa da Fé Cristã. A lição 1, nós vamos passar por ela. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A lição 2, somos cristãos. A 3, a encarnação do verbo. A 4, Deus é triuno. Então os irmãos vão percebendo que as lições tratam de temas da nossa teologia e das questões elementares e fundamentais da nossa fé. Né? Lição 5, Jesus é Deus. Se alguém não achar que Jesus é Deus, toda a nossa teologia está desconstruída. Né? Nós nos fundamentamos em que Jesus é Deus. O Filho é igual com o Pai, lição 6, lição 7. As naturezas humanas e divina de Jesus, então Jesus é Deus, 100% Deus e 100% homem, também doutrinas elementares. Lição 8, Jesus viveu a experiência humana. 9, quem é o Espírito Santo? A 10, o pecado corrompeu a natureza humana. A 11, a salvação não é obra humana. 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E 13, a perseverança na fé em Cristo. Então percebam pelos temas que são o fundamento, né, da fé cristã. É importante que nesses pontos não podemos ceder nem 1 milímetro, né, porque aí a nossa fé não tem sentido, né? Então, passando ainda sobre um resumo, e isso aqui está no livro, tá, texto, para trazer um pouco mais do que nós vamos ver nesse trimestre. A lição 2 é uma orientação que nos ajuda a entender que cristianismo não é judaísmo. O título dela é Somos Cristãos. Tem muitas religiões hoje que são judaizantes, trazem os elementos do judaísmo, né? Então, nós somos cristãos e não praticamos o judaísmo. Trazem os rituais, né? Então, vai ser tratado esse ponto. As lições 3 e 4, o tema delas é a encarnação do verbo, e Deus é trino, abrangem respostas às heresias sobre Deus, ou seja, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Começam mostrando que Jesus Cristo veio ao mundo como homem, veio em carne. Em seguida, tratam acerca da Trindade. As lições de 5 a 8 são essencialmente cristológicas. Fala sobre Jesus é Deus, o Filho é igual com o Pai, as duas naturezas de Cristo, ele viveu a experiência humana, então são essencialmente cristológicas, focadas em Cristo. A lição 9 é sobre o Espírito Santo. As lições 10 e 11 esclarecem sobre o pecado e salvação, que todos somos pecadores, ninguém está isento dessa depravação humana, e que a salvação não é obra humana, mas pela graça de Deus. Né? A salvação não é obra humana, não é por coisas que eu faço aqui que eu vou ser salvo, né? Mas eu faço obras boas porque eu sou salvo, mas a salvação ela é através da graça, né? Através do sangue de Jesus. As lições de 12 a 13 mostram a natureza da igreja e termina encorajando os leitores a permanecerem firmes na palavra
de Deus. Então veja aqui as lições, e tudo isso, meus irmãos, trazendo esses temas e trazendo um contraponto às heresias. Então nós vamos ter aqui uma amplitude maior do que nós vemos hoje. Muitas vezes nós vemos alguns vídeos na internet, YouTube, redes sociais, todas, né? Trazendo ensinamentos bíblicos que olhamos aqui sim e falamos, tá esquisito isso que essa pessoa está falando, tá estranho, né? E às vezes a gente não tem o argumento, não tem o conhecimento daquilo que ele falou. Então a gente acha no mínimo esquisito. Mas a partir desse trimestre, nós vamos olhar e falar assim, isso aqui é o unicismo. Isso aqui é tal coisa. Então a gente vai poder ter elementos e conhecimento para poder identificar. Então vai nos ajudar a ter mais esclarecimento para nós mesmos e para explicar para alguém também. Então é um trimestre excelente. Faça um propósito de não faltar nenhuma lição para que você não perca esses assuntos, né? Se possível, esteja presencialmente, e se não, acompanhe os vídeos pelo YouTube, que você vai ser ricamente abençoado. A nossa lição, ela tem um texto áureo de Judas, que é interessante. Judas 1:3, ele fala assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Então veja, a intenção dele era escrever sobre a salvação. Ele tinha mais assunto para escrever. Aí ele escreve assim: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé, uma vez foi dada aos santos. Então ele queria escrever de um assunto, mas pela necessidade, ele escreve com relação à batalha da fé, com relação a batalhar, a lutar pela fé, né? E aí o nosso textuário aqui ele se encaixa muito bem, né? Que é o que nós precisamos fazer, batalhar pela fé. Porque nós somos salvos pela fé, né? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé que nos foi dada, né? Precisamos dessa fé. Então o que Judas fala aqui, precisamos batalhar, lutar por essa fé. Então aqui fala da questão da apologética. Vamos ver na nossa lição a definição e tudo mais. Então é interessante, né? O foco dele aqui é trazer um assunto sobre a batalha da fé, né? A lutar, a perseverança. A nossa verdade prática traz o seguinte: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Também vamos ver a definição lá no tópico 3, mas aqui ele já traz, né, que são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então é um ataque às doutrinas principais, fundamentais, né, da nossa doutrina bíblica. Como eu já falei, são as doutrinas que, se contradizer alguma delas, toda a nossa fé já perde o sentido, né? Nós cremos em Jesus como Salvador, como nosso Senhor, e se alguém não entender que Ele é o Senhor e Salvador, a sua fé não tem sentido, né? Então, vamos fortalecer nesse trimestre a nossa fé, com a nossa razão, né? Estudando e contrapondo essas heresias. A nossa leitura bíblica em classe são três textos que vai falar sobre esse assunto, né, da defesa da fé, das heresias, e são textos muito importantes. Veja o que está escrito em Atos. No primeiro tópico vamos trazer o contexto desse texto aqui, para entendermos um pouco melhor, e agora vamos ler somente, tá? Porque no primeiro tópico é que vamos dar um pouco mais de detalhe. Aqui Paulo fala: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então veja o tom com que ele escreve aqui, com a gravidade, né, que entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão
o rebanho. Quer dizer, vai entrar na igreja, né? Lobos cruéis. Versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então veja, dentre vós mesmos se levantarão homens perversos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, Paulo, com a preocupação aqui com a igreja de Éfeso, sobre o que ele plantou, o que ele fez ali. Ele tinha que viajar agora, e aí ele estava admoestando os irmãos, né? Vigiai, né? Vigiai. 1 de Pedro, capítulo 3, e versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então veja aqui o tom da defesa da fé, né? Uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos. Então vejam que é com tranquilidade, né? Não é com briga, como alguns pensam. 2 Pedro 2 e 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão e negarão o Senhor que os resgatou. Então veja aqui, negarão o ponto principal, negarão a Jesus, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. E o quanto nós temos visto isso hoje, né? Que por avareza, buscando um lucro, buscando uma igreja cheia, buscando somente a parte financeira, farão negócios de vós, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Então veja que os textos que nós lemos aqui trazem uma gravidade no assunto, de pessoas, de obreiros, de falsos pastores, que são na verdade lobos, que estão no meio do povo, que visam não a salvação do povo, não apacentar o rebanho, mas visam lucro, né? Visam, estão na avareza, né? E trazem ensinos heréticos, né? Então precisamos estar atentos quanto a isso. Nossos objetivos são 3 tópicos, e como sempre, cada tópico tem um objetivo. Temos 3. Identificar as ameaças hereges que assolam a igreja de Cristo nos últimos dias. 2, apresentar o conceito de apologética. E 3, definir o que são heresias. Então, os irmãos, vejam aqui, percebam que na lição 1, ela vai trazer definição dos termos, que também poderemos ir relembrando nas próximas lições, mas aqui apresentaremos o conceito e definições, né, identificações, para que possamos entender já a princípio, entrar nesse assunto, e nas próximas lições entraremos em cada ponto das nossas dos assuntos, né, doutrinários e assuntos heréticos. Nossa introdução, eu trouxe aqui um texto, diz assim: as heresias afetam os pontos da fé principais da fé cristã. Isso no que diz respeito a Deus, a Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem, destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. Então são heresias, elas afetam os pontos principais da fé cristã. Quem aqui não ouviu já, surgiu um pastor aí que disse que precisava atualizar as escrituras, atualizar a Bíblia Sagrada. E é uma heresia, né? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, nosso fundamento, a nossa regra de fé e prática de todo cristão.
né? Então, ele dizendo que precisa atualizar a Bíblia Sagrada, ela está contradizendo toda a Bíblia, dizendo que não é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é absoluta, ela é inerrante, infalível, é a palavra de Deus. Então, eu dizer que a Bíblia tem erros, eu já vou colocar em descrédito tudo que tem dentro dela, né? Então, é uma heresia, é uma heresia. Outros dizem falam que o pecado não existe, a salvação não existe, são heresias. Então, vamos ver esses pontos. E a heresia, elas vêm contra esses aspectos, principalmente, né? Atacar a fé cristã. E aí, existem religiões que são diferentes, né? Que aí trazem heresias. E também tem pastores, entre aspas, que são lobos no meio das ovelhas, que trazem heresias também. Pensamento heréticos, que aí vão desvirtuar a igreja, e a igreja vai viver uma realidade que não é verdade. Se está fora do que a palavra de Deus diz, não é verdade. Então a igreja vai acreditar e buscar uma coisa que não é verdade na prática, porque não está na palavra do Senhor, na Bíblia. Esses movimentos religiosos estão dividindo igrejas e separando famílias, rompendo com valores ortodoxos do cristianismo evangélico. Então, nós somos cristãos ortodoxos porque nós estamos seguindo o cristianismo de fato, o que a Bíblia diz, né? A nossa ortodoxia está baseada na palavra de Deus. Então, nós somos cristãos ortodoxos que seguimos a Bíblia. Agora, o que está diferente da Bíblia é chamado de heterodoxo, né? Então, nós somos ortodoxos, seguimos valores do cristianismo evangélico, totalmente baseado na palavra de Deus, né? Então, alguém fala assim, eu sigo Armínio, eu sigo Calvino. A gente não usa dizer que nós seguimos cristãos, seguimos pensadores ou teólogos, nós seguimos Jesus e obedecemos a palavra de Deus. Se algum teólogo é obediente ao que está na palavra de Deus, ok, né? Mas nós seguimos a palavra de Deus e não citamos que seguimos tal teólogo ou tal pensador, porque são homens, são falíveis. Seguimos a palavra de Deus, que ela é perfeita, inerrante e infalível, né? E a igreja é do Senhor Jesus, o Senhor da Bíblia. Então, nós temos a nossa introdução, e agora, acompanhando a nossa revista, se os irmãos tiverem a revista em mãos, vamos usá-la agora. E se não, se você comprou a revista e não está em mãos, corre lá pegar, porque vamos ler alguns textos da nossa revista. É importante que os irmãos acompanhem também, para que tenham mais clareza. E até porque o pastor Ezequias Soares escreveu muito bem essa revista, está muito didática, está muito bem explicado, e nós vamos acompanhá-la, porque ela em si já nos traz bastante clareza, está bem explicadinho. Na introdução da nossa revista, diz assim: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo e criam um problema para suas igrejas e famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade. Então veja, as heresias que existiam lá no tempo de Jesus, ou existiam no tempo ali do primeiro século, segundo século, são as mesmas, mas agora com outras, com nova roupagem, que foram rejeitadas pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, pois, como diz Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Essa primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e nossa responsabilidade na defesa da nossa fé. Então veja como está bem explicadinho, bem claro. Então ele vai trazer aqui. E é interessante, meus irmãos, vamos ver muitos termos durante o nosso trimestre, muitos termos que serão esclarecidos, ficarão mais claros para nós. Então, mais uma vez, reforço, não perca nenhuma lição, pois são lições espetaculares. Nosso primeiro tópico, ele é a ameaça dos lobos vorazes. E então aqui será um estudo sobre Atos capítulo 20. Como eu falei, nós lemos esse texto na nossa leitura bíblica em classe. E aqui vamos ver um pouquinho do contexto. Então,
Então, teremos três tópicos para estudarmos. O primeiro, os cuidados pastorais. Segundo, depois da minha partida. E terceiro, a origem dos falsos mestres. Vamos acompanhar alguns textos bíblicos para que possamos entender o próprio contexto, lendo a própria Bíblia, que vai ficar mais claro para todos nós. O primeiro tópico, os cuidados pastorais, que Paulo fala em Atos 20 e 28, para a gente poder entender esse contexto, eu separei alguns textos que vamos ler, para que possamos compreender o porquê Paulo falou isso. E aí eu não trouxe aqui os textos bíblicos todos, mas eu trouxe as citações. Então o irmão pode pegar aí a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, né, no celular, temos essa opção hoje. Então, Atos 19, do versículo 8 ao 10, vamos começar lendo esse texto. E nesse contexto, meus irmãos, Paulo está na sua terceira viagem missionária. E agora está voltando, e ele tem um propósito de formar obreiros. Ele não abriu igreja na sua terceira viagem, mas ele tem um propósito de formar obreiros. No capítulo 19, a gente tem aqui vamos ver um resumo, que ele está em Éfeso. Capítulo 19, versículo 8 ao versículo 10. Paulo está em Éfeso e ele fala assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Então veja que Paulo aqui ele falava, ali na sinagoga, mas havia alguns teimosos e descrentes, estavam perturbando ali, não tinha como ensinar. Né? Então, ele passou na escola de Tirano, passou a falar diariamente. Então, veja que Paulo aqui ele era muito fervoroso, né? Então ele estava ali diariamente. E Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então veja o trabalho e o esforço de Paulo ali em Éfeso, durante 2 anos, todos os dias ele estava numa escola ensinando. Então veja o esforço do apóstolo Paulo. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Extraordinários. Né? Então ali tinha um ensino e milagres aconteciam. Não vamos ler tudo, né? Mas vamos para o versículo 19 agora. Também, muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, sinais aconteciam, milagres aconteciam, estava sendo afetado o comércio dos ourives que estavam ali. Então, criou-se um alvoroço. Né? E a palavra de Deus, então veja que interessante. A palavra de Deus crescia e chegou em todos que estavam ali na Ásia, ouviram da palavra de Deus. Então, houve um crescimento extraordinário, grandioso ali. Então, Paulo fez um trabalho muito grande naquele local. Versículo 21. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia. Ele dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Então, Paulo teve a intenção no seu coração de voltar a Jerusalém. O 22. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Então, Paulo ali ele fez um grande trabalho, tem a intenção de viajar, de ir ali para Jerusalém e passar por mais alguns lugares. Do versículo 23 até o versículo 41, houve ali um tumulto muito grande. Né? Alguns irmãos foram arrastados, Paulo quis intervir, mas seguraram ele, houve um tumulto muito grande. No capítulo 20, o versículo 1 diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Então Paulo agora ele vai, de fato ele vai, embora ele parte para Macedônia. E então nós entramos no capítulo 20, que é o capítulo que nós estamos estudando aqui.
Pelo menos os versículos 28 a 29. Então ele se despede e vai. Agora, o versículo 17. Paulo agora ele está em Mileto. Né? Ele está em Mileto. E ele então diz o seguinte. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso. Lembra que Éfeso, onde ele passou os 2 anos ensinando, pregando, né? E ali houve um crescimento extraordinário da igreja. Então aqui ele enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja, quer dizer, aos anciãos da igreja, que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vós bem sabeis como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o evangelho, deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, também de casa em casa, testemunhando também tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa agora a expor aqui o trabalho que ele fez, o trabalho que foi feito, e agora ele fala que ele está indo para Jerusalém. O versículo 25, ele fala assim: e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Não mais verão o meu rosto. Então ele fala que ele vai viajar e não vai voltar mais. Porque ele pode ser morto pelo caminho, né? Porque não era igual hoje, né? Você viajava com tanta segurança e a perseguição aqui era grande, né? Então ele já estava antecipando. Portanto, 26. No dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E esse é o texto que nós chegamos na nossa lição, o versículo 28. Então vejam, né? Fez um grande trabalho em Éfeso, teve que viajar, saiu dali, enviou uma carta aos anciãos, versículo 17. Ele passa tudo que ele dá um resumo, né? Ele faz um contexto ali e ele fala: não me verão mais. Agora vocês precisam se cuidar, se cuidar. E aí é o versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quer dizer, a igreja é do Senhor Jesus, ele quem comprou, mas colocou para vocês pastorearem. Agora vamos ler o texto da nossa revista, da nossa lição, que diz assim: os cuidados pastorais. Os anciãos, mencionados no versículo 17, são chamados de bispos nessa passagem. E ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar-lhes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. São pastores. Então, eles têm que ter o cuidado para apacentar. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. No Novo Testamento, emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre o pastor e rebanho na igreja. Então, nós temos pastores, né, líderes, que têm a função de nos alimentar, guiar e proteger. E graças a Deus, meus irmãos, o nosso pastor aqui é um pastor de fato. O pastor Sisac Valadares é o nosso pastor presidente e tem um cuidado enorme, um zelo enorme com a igreja que está sob os seus cuidados. Não somente do seu campo, mas do estado, do nosso país. Tem um cuidado enorme, enorme. Por onde ele tem passado, isso tem sido muito evidente. E damos graças a Deus pelo seu trabalho e pelo cuidado que ele tem por nós. Então, aqui, Paulo manda essa carta para os irmãos que estão lá em Éfeso, que eles têm que ter esse cuidado, né? Que tem que ter esse cuidado, um cuidado pastoral, de alimentar, de cuidar e proteger. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Então, esse cuidado deve estar presente na vida do pastor. E aí, meus irmãos, é uma tarefa que não é fácil,
porque o pastor precisa ler o contexto da sociedade atual, ter a visão do mundo e aplicar a visão de Cristo e trazer a proteção aos irmãos. Então, por isso que os cultos de ensino são muito importantes. A escola dominical é muito importante, né? Às vezes não podemos estar presentes, mas graças a Deus temos tudo aqui é gravado, está disponível no YouTube. Então, a gente não está aqui, mas está assistindo, está gravado. Então, graças a Deus temos esse privilégio, né? E não podemos perder a oportunidade. Então, aqui fala do cuidado pastoral dessa carta que Paulo traz. E aí, o próximo subtópico, Paulo fala depois da minha partida, versículo 29, ele fala assim: eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Paulo está dizendo, eu sei que eu vou sair daqui, e quando eu sair, eu sei que vai aparecer lobos vorazes. Quer dizer, famintos, ferozes, para poder, que não pouparão o rebanho. E a lição diz assim: essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico, no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar falsos doutrinadores, lobos cruéis e lobos vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem é sempre suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentro dos hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Então, essa figura que ele usa aqui, lobos vorazes, e aí encaixa perfeitamente, né? Imagina um lobo no meio das ovelhas, né? Ele vai destruir o rebanho, vai destruir o rebanho. E aqui ele usa essa figura. Então, sempre houve essa questão de doutrinadores, ensinadores, trazendo heresias no meio da igreja. Pessoas que vêm de fora trazeram esses ensinos e pessoas que de dentro entendem errado e passam a disseminar dentro da igreja essas heresias por motivações erradas. Na nossa lição, a gente vê que uma boa parte da Bíblia, do Novo Testamento, foi escrito para proteger de heresias. Vejamos alguns exemplos. Gálatas 1:7. Paulo fala assim: no qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então percebam que no Novo Testamento temos muitos e muitos exemplos e cartas escritas com esse propósito de defender o evangelho que já foi ensinado, ortodoxo, né? Então vem trazer um ensino diferente. Vejamos outro exemplo, Colossenses capítulo 2 e versículo 8. Tenham cuidado, Paulo também, para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. É mais um exemplo de que pessoas estão transtornando a mente dos irmãos com relação a ensinos diferentes do que Paulo havia ensinado, do que lhe havia sido revelado. Então a palavra de Deus nos traz um ensinamento. E o que ficar fora da palavra de Deus é uma heresia, é um ensino herético, heterodoxo, né? Então precisamos estar atentos e perceber que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita, as suas cartas, e muitas delas sobre a defesa da fé, a defesa dos ensinamentos, né? Então é um ponto que precisamos ter atenção também. Judas, o versículo 4, diz assim: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. Veja, meus irmãos, como que já é muito claro a forma como ele escreve aqui, tem muita clareza e nos traz esse ensinamento que desde aquele tempo, lá no primeiro século, já havia isso e há até hoje. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem
a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano Senhor e Senhor Jesus Cristo. Então vejam como que já, né, desde sempre teve, se formos estudar a história da igreja, vamos ver que os ensinos heréticos estiveram em todo o momento. E sempre tem que ter a defesa da fé. O terceiro subtópico, a origem dos falsos mestres, e aí ele cita o versículo 30, e que há até mesmo entre vocês, veja, e que até mesmo entre vocês, estão no meio, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Então, da onde vem, né? A origem vem de fora e também pode vir de dentro. O que ele diz na nossa lição? Os dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentro de vós. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir, entre aspas, a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Então vejam, com certeza os irmãos já viram isso em algumas chamadas de vídeos, na capa de algum vídeo, sobre algum ensinamento, né? Será que o dízimo é verdade? Jesus realmente ressuscitou? E está lá, né? E aí vem aqueles ensinos heréticos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferece um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo teológico denominado de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias. Então, muito claro o que ele escreve aqui, né? E aí ele já traz a palavra, o assunto que devemos estudar, a apologética. A apologética é uma área que estudamos na teologia, né, que nos traz o estudo da defesa da fé. E não é algo assim, que às vezes pode pensar, nossa, que complicado e complexo. É lógico que todo assunto, se for estudar a fundo, vai se tornando cada vez mais complexo, né, naturalmente. Mas, a princípio, não é nada complexo. Veja o que o pastor Ezequias Soares, o que ele traz. Definição, na nossa lição. Tá? Definição. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas doutrinas práticas doutrinárias. Veja que interessante. Apologética é a defesa lógica e racional da fé. Lógica e racional da fé cristã. A nossa fé, os nossos pontos de crença não são pontos, são pontos que são explicáveis. É lógico, é racional. É lógico que tem coisa que se fala, Jesus ressuscitou, você compreende pela fé. Mas estudando toda a questão da ressurreição de Jesus, vamos ver uma lógica em toda a Bíblia Sagrada que faz sentido. Dá para explicar, dá para compreender. É algo que a gente consegue colocar num papel, consegue explicar para alguém de maneira que a pessoa entenda, com raciocínio, com lógica. Então, Paulo fala em Romanos que o nosso culto é um culto racional, né? Quer dizer, com lógica, com raciocínio. Então não é algo absurdo, né? Falar, não sei, eu só sinto, alguma coisa me abstrai, sai de mim. Não é isso, né? Nós temos aí muitos livros, muitos estudiosos que estudam o tema, né? Então, a apologética é uma defesa lógica e racional, com raciocínio, né, de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que significa, literalmente, defesa, resposta. Por isso que nós usamos como texto base da apologética, 1 de Pedro, capítulo 3, e versículo 15, que está aí na tela. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então, responder, tem uma resposta, né? Tem uma resposta com relação à nossa fé. Então,
O termo grego, né, por responder em preparados para responder com mansidão, 1 Pedro 3:15, que nós lemos agora, é apologia, uma tradução literal, sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de a NVT, né, nova versão transformadora, emprega o verbo explicar. Assim, sempre preparados para explicá-la. Então precisamos estudar, ler, conhecer, para quê? Estarmos preparados para explicar a nossa fé. Por que você crê? Por causa disso, 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 disso. Mas ele ressuscitou por causa disso, 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 e vai me trazer isso. Então nós temos como explicar, né? É lógico. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, corpo, emoções e o intelecto. E é interessante, meus irmãos, quando a gente estuda e passa a entender os pontos da Bíblia, as doutrinas, e ela passa a fazer sentido para nós, é mais fácil de crer, a nossa fé ela aumenta. Né? Tem coisa que a gente, a princípio, né, novo convertido não entende, e fala, eu não entendo, mas eu aceito pela fé. Mas quando a gente vai estudando, aquilo faz sentido para a gente fala, puxa vida, é verdade, faz sentido. Então, nossa fé, ela ela cresce, ela aumenta. Né? Porque nós passamos a amar a Deus com o nosso corpo, emoções e o nosso intelecto. Né? Eu consigo explicar o porquê eu creio. E isso é muito importante. Então, isso é a definição de apologética, e a forma como o pastor Ezequiel Soares escreveu na nossa lição fica muito prático, né? Muito claro para todos nós. Né? É a defesa lógica e racional da fé cristã. Defesa lógica e racional. Nós temos nesse ponto, né, três tópicos, né? Uma definição que nós passamos aqui. O segundo, a defesa a que Pedro se refere. E a terceira, por que devemos combater as heresias. Então já falamos com relação ao primeiro subtópico, né? Agora, a que defesa Pedro se refere? E aí é o versículo 16. Ele fala assim, Pedro, mas façam isso com mansidão e com temor. Então veja, defendam a fé, expliquem a fé, falem, defendam, mas façam isso com mansidão e com temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vós, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, olha que interessante, com mansidão. Normalmente, nós vemos debates acalorados, e aí alguns realmente são, mas o que Pedro nos ensina a fazer isso com mansidão. Por quê? E eu falei no começo, né, que essa defesa se refere também à evangelização. Então imagina você evangelizando alguém vem a perguntar algumas coisas, você precisa defender a fé, explicar a fé, e aí precisa ser feito com mansidão. Porque, por mais que a pessoa esteja te contradizendo, te rebatendo, vamos dizer assim, aquela pessoa precisa entender que Cristo é o Salvador dela. Então você tem que ganhar aquela pessoa para Cristo. Explicar para ganhar a pessoa para Cristo, não para ganhar o debate. Então perceba que é a diferença. Às vezes eu ganho o debate e perco a pessoa. Não é esse o intuito. O intuito é eu conseguir explicar para aquela pessoa e que ela venha entender e compreender que Cristo é o Salvador dela. O propósito principal é ganhar a pessoa para Cristo. E se eu for brigar para ganhar um debate, eu perco a pessoa. E aí não tem sentido nenhum. Aí perde-se todo o sentido de poder ter apologética, defender a nossa fé. Nossa fé deve ser como? Com mansidão e com boa consciência. Então, com lógica, raciocínio e mansidão. Agora, se for querer brigar, debater para brigar, você vai perder, vai ganhar o debate e vai perder a pessoa. E não é esse o objetivo. Nossa lição. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão
que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta de uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa, na mesma audiência. Então veja, aqui corrobora o que eu já falei, né? Então, por mais que seja um ambiente hostil, né, a defesa da fé, ela sim pode fazer parte de um palco, de um auditório, de um ambiente hostil muitas vezes, mas também ela faz parte de um momento, de uma conversa, né, que é necessário explicar para alguém a fé. Veja Jesus com Nicodemos. Uma conversa tranquila, amigável, em que Jesus explica para ele o nascer de novo, né? E ele ali vai perguntando, e aí Jesus faz aquela explicação. Jesus, e aí depois lá no final, né? Jesus, quando ele é crucificado, a Bíblia menciona a Nicodemos, né? Que ele estava lá, então ele se converteu, e vemos que essa maneira de fazer, né? Jesus é um mestre por excelência. A gente não vê Jesus brigando, discutindo, e ele sempre trazendo a explicação, né, com muita tranquilidade, consciência e ganhando as pessoas. E nos debates ali, sempre com muito fervor, né, mas não com briga, né? Temos muito isso hoje, muita briga, né? Então precisamos pensar nas almas. O nosso terceiro subtópico, ele diz assim: por que devemos combater as heresias? Por quê? Né? O primeiro ali, para a defesa própria. Para a defesa própria. E nossa lição está assim também. Então, primeiro Timóteo 4,16, que está aí na tela, diz assim: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Então, essa questão de estudar, né, de ter saber da doutrina, de conhecer a nossa fé, de ter consciência daquilo que nós fazemos para conseguir até explicar para os outros, para que serve? Para a defesa própria, né, para cuidar de mim mesmo. Quanto mais consciência, mais conhecimento eu tiver daquilo que eu vivo, melhor vai ser. Né? Quanto mais conhecimento próprio eu tiver, melhor. Então, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-las biblicamente. Né? Encontramos pessoas por aí que nos afrontam muitas vezes e precisamos explicar. Então, é importante. É importante. E B, para ajudar os outros. Para ajudar os outros. A lição diz assim: para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsistente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Quantas pessoas se conhecemos que são pessoas que são sinceros naquilo que buscam, mas entenderam errado. Então precisamos ajudá-los. E Tito 1:9 diz assim: ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Tem pessoas que precisam trazer aquela defesa porque ele quer afrontar, né? Precisamos defender. Tem pessoas que são sinceras, né? E entenderam errado. Precisamos ajudá-las, convencê-las no ensino correto. E esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando você está nos domínios do Espírito Santo. Então é necessário também ter o fervor espiritual, né? E é interessante esse ponto, meus irmãos, porque eu aprendi assim, que não devemos puxar o tapete de alguém sem colocar o seu tapete embaixo. Né? Não podemos contradizer a fé de outra pessoa totalmente
e não apresentar algo novo e melhor. Porque pessoas, muitas vezes, deixaram sua família, deixaram suas carreiras, seus empregos, mudaram a sua vida para seguir uma certa religião, para seguir um certo ensino. E, de repente, chego eu lá e contradizo tudo o que ele crê, sem apresentar cuidadosamente, com moderação, com respeito, com carinho, um novo ensino. Né? Imaginem quantas pessoas já estão num outro caminho e se entregaram totalmente. Porém, estão num caminho que não é o da palavra de Deus que nós cremos. Precisamos apresentar com muito cuidado, com respeito. Né? Isso é importante, porque senão, de novo, a gente perde a pessoa. E aí ele vai criar uma aversão, né, ao que você está dizendo, não vai querer nem conversar mais com você. E de que adiantou, né, todo esse trabalho. Então precisamos ter isso em mente também. Né? Pessoas se entregaram por completo, deixaram suas famílias, sua vida, para seguir uma certa religião, um certo ensino que é contrário, né, à palavra de Deus. Precisamos fazer isso com cuidado e com respeito. O terceiro tópico, então passamos agora pelo que é a apologética, né, com relação à defesa. O próximo é o que são heresias. E temos 3 subtópicos: seitas e heresias, haireses no Novo Testamento e heresias de perdição, e aí citando 2 Pedro 2, e versículo 1. E aqui no slide eu já coloco, antes de ler a revista, uma definição. Depois, quando a gente for ler, vai ficar mais prático. A palavra haireses no Novo Testamento, grego, é traduzida como seita e heresia. Então, seita e heresia vem do grego haireses. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. Então, o que nós cremos é a palavra de Deus. Então, nós somos cristãos ortodoxos. Seguimos a palavra de Deus. Aqueles que têm algum ponto diferente da palavra de Deus, ele é heterodoxo. Né? Então, são opiniões, são doutrinas que se opõem a um padrão oficial, a palavra de Deus. Então, se tem algum ensino que é diferente do padrão oficial, palavra de Deus, chamamos de heterodoxo. Né? E aqueles que seguem a palavra de Deus à risca, chamamos de ortodoxo. Então, e agora, lendo a nossa lição, né, para deixar mais claro, a palavra haireses, no Novo Testamento, grego, é traduzida como seita e heresia. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Então, quando o cristianismo surgiu, ele foi chamado de seita. Por quê? A palavra seita, ela, no seu básico, né, na sua etimologia, ela vai trazer uma questão de facção, uma questão de partido. Veja o que eu trago nesse próximo slide. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário. Na versão NA é partido mesmo. Então, imagina que lá no primeiro século, né, quando surge o cristianismo, o que existia? Existia ali o judaísmo, os judeus, né, e existia ali os seus partidos, né, os fariseus, os saduceus, que são partidos dentro do judaísmo. Né, e quando surge o cristianismo, eles entenderam que o cristianismo ele é um partido que saiu dos fariseus. Lembra que Paulo era fariseu? Então eles entendem que somos fariseus. E aí surge um grupo que segue a Jesus. Fala, aquele ali são um partido diferente. Então são uma seita. Né? Então, seita, não no sentido pejorativo, mas no sentido de partidarismo. É um partido que surgiu dentro do farisaísmo. Eles entendiam assim, eles percebiam dessa forma. E é uma palavra comum para usar de um grupo dissidente de outro. Então é chamado de seita. Por várias vezes nós vemos a palavra seita sendo usado como, não no sentido pejorativo, no sentido ruim,
Nós hoje, fala seita, a gente já fala, nossa, seita é ruim, é diferente. Né? Mas aqui, a gente não pode olhar com sentido pejorativo. Porque, de fato, ainda na Bíblia, na maior parte das vezes em que vai falar de seita, vai falar de sectarismo, de um partido, de uma facção, de uma divisão, que tem um sentido diferente do ortodoxo, do normal. Então, os fariseus têm ali o seu ensino, que ele tem lá que eles seguem a lei de Moisés, porém, eles criaram muitas outras regras. Então, quando vem o cristianismo, fala, ó, não é bem assim. Nós vamos seguir a lei, mas não todas essas regras aqui que vocês criaram agora. Né? Então, eles fazem um partido diferente do farisaísmo. Né? E aí, por isso que eles chamam de seita. É um termo já desgastado, né? Trazendo em si mesmo, muitas vezes, um tom pejorativo. Por isso, devemos saber quando aplicá-lo. Devemos entender o contexto. É o que eu acabei de falar agora. Quando olhamos ali para eles, chamando os cristãos de seita e heresia, é porque era um partido novo surgindo. Agora, o apóstolo Pedro, ele vai falar de seita, aí sim no sentido pejorativo, que vai ser o nosso próximo subtópico. Então, o segundo subtópico agora, esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica NA traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. Agora sim, no terceiro subtópico, heresias de perdição. E aí Pedro traz um sentido dessa divisão, um sentido mais sério. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, ou heresias de perdição. Então veja que ele faz uma categorização dessa heresia. Né? Ela é uma facção, ela é um partido, ela é um pensamento diferente. Porém, é um partido diferente que traz destruição, que traz perdição. Aqui, ele põe a palavra destruidoras e de perdição junto para mostrar que é uma heresia, é uma seita, porém, traz perdição, é destruidora. Por isso é que precisa checar o tom do ensino. Né? Por que ela é destruidora? Elas chegam a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, elas são heresias destruidoras ou heresias de perdição porque elas negam a Jesus. E aí vai trazer destruição para a sua vida. Né? Destruição para a sua vida. Então, para deixar claro aos irmãos que a palavra seita, ela é uma facção. Né? E aí, na igreja, já temos tudo estruturado, não podemos ter pessoas com pensamentos diferentes. No que tange a princípios fundamentais e básicos, elementares da fé cristã. Eu não posso ter na igreja um irmão que se levanta e fala assim, eu não creio mais em Jesus. Esse aí é um pensamento herético de destruição. Né? É um pensamento diferente, que leva à destruição. Agora, há pessoas na igreja que eles vão pregar, ou porque ouviu alguém falar, ou porque leu e entendeu errado, vai falar alguma coisa que não faz sentido ou que está errado. Né? É um pensamento diferente, mas porque ele não entendeu. Né? E aí fala, o irmão ali ele é um herético. Não é, ele entendeu errado. Né? Ele está formando uma seita. Não está, ele entendeu errado apenas, precisa ser corrigido. Né? E aí o pastor vai acertar esses pontos. Né? O ponto aqui é de pessoas que trazem ensinos de heresias destruidoras, né? Que vão atacar os fundamentos da fé cristã, como nós vimos lá na introdução. O pastor Ezequias Soares, ele trouxe que são pontos que vão falar sobre Jesus, o Espírito Santo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre o nascimento de Cristo, sobre se Cristo veio como homem, se ele veio como Deus. Então, afetaram os fundamentos da nossa fé cristã. É nessa passagem que Hareses apresenta o sentido de erro doutrinário como heresia, propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus aqui. Trindade, o Senhor Jesus Cristo,
E o Espírito Santo ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino. Aos anjos, a igreja e as escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então, os irmãos entenderam? Quando a gente pega a palavra seita, ela tem um sentido geral, um sentido mais amplo. Agora, quando pegamos assim, que ela é uma seita e uma heresia, vai trazer uma contradição aos princípios da palavra de Deus, aí é uma heresia que traz destruição. Tá? Nossa conclusão, chegamos ao nosso final, né? E aí eu trago só uma frase aqui do pastor, que está escrito na conclusão da revista, que ele fala assim: pois tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então precisamos batalhar, né? Entender agora e batalhar por essa fé que uma vez foi dada a todos nós. Né? E irmãos, hoje a lição foi mais conceitual, né? Trazendo o conceito de apologética, o conceito de heresia e seita, né? E de onde é que vem, né, essas pessoas, né, dentro da igreja, de fora da igreja. Precisamos estar muito atentos, né? E aí é tarefa da igreja lutar, né, pela fé que foi nos dada aos santos, né, crer em Jesus e lutar por essa fé. Meus irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa te abençoar, te enriquecer com as bênçãos espirituais, que você possa pôr no seu coração de estar acompanhando essas lições todo domingo, para a glória do Senhor, para o seu enriquecimento espiritual. E como nós lemos aqui, precisamos, para a nossa defesa pessoal e para esclarecer para as pessoas, né, a razão da nossa fé. Vamos orar para encerrar e não perca, né, a programação da igreja, os cultos presenciais, se puder vir, acompanhe também online, que o Senhor Deus vai abençoar muito a sua vida, como tem nos abençoado. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa oportunidade, pela palavra aqui que ministramos, conforme a nossa revista, que possamos aprender, meu Deus. Nos dê graça para memorizar, para termos em mente a palavra do Senhor e todos esses conteúdos, essas doutrinas que vêm nos afrontar, possamos aprender e como possamos nos defender e explicar a razão da nossa fé. Nos dê graça, nos ajude, abençoa os teus servos que estão assistindo, que estão ouvindo, que possam ser usados, abençoados pelo Senhor nesses dias difíceis. Fica conosco, pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.